pessoal, professora Cássia aqui do canal Redação Inteligente. Eu vim aqui um pouquinho para a gente falar com mais intensidade a respeito do esqueleto de um texto. Eu já fiz alguns vídeos, mas eu venho aí frisar a importância desse esqueleto e trouxe também aqui uma lista de conectivos que nós podemos utilizar para construir nossos textos, tá? Então vamos começar ali com a questão do meu esqueleto para que vocês entendam de uma vez por todas como que vai funcionar. Bem, dado um tema, eu tenho aqui a introdução. Introdução, desenvolvimento e conclusão são partes distintas de um texto. No entanto, elas se interligam, né? São distintas, mas se interligam. Cada uma tem a sua função, cada parte tem a sua função. A função da introdução é apresentar o tema, apresentar o problema e os argumentos que serão levantados aqui no desenvolvimento, tá? Então, olha lá. Primeiro período, apresento o tema. Se o meu tema está falando a respeito de água, eu tenho que colocar a palavra água nesse primeiro período. Está falando de drogas, eu tenho que colocar a palavra droga. Então, tem que ficar claro para o seu corretor sobre o que você está escrevendo, tá? Partiu daqui, período seguinte que vai apresentar a tese, já precisa estar com um conectivo. Então, vamos lá. Eu apresentei o meu tema, né? E aí, venho aí colocando, suponhamos que eu queira colocar uma ideia que vai me dar a certeza do que foi escrito na apresentação do tema, né? Então, vou colocar de certo, por certo. Cuidado com esses conectivos aqui, ó, afirmo, penso, o que estão em primeira pessoa, a gente não pode colocar, tá? Acredito. Ou se você vai ilustrar o que foi colocado lá na apresentação, olha, só para ilustrar, para exemplificar, quer dizer, se você tem intenção de colocar uma finalidade que foi de acordo com a sua apresentação, você vai colocar com o propósito de, com a finalidade de, né? Enfim, você vai escolher qual que vai ser o seu próximo período e ele já precisa estar ligado por algum conectivo, tá? Feito isso, eu vou partir então para o terceiro período, que é a apresentação dos argumentos que serão levantados, né? Então, por este motivo, faz-se necessário, convém ressaltar a importância do e da, né? Que você vai dizer e o que você vai colocar nos seus argumentos. Muito bem. Desenvolvimento é onde começam as suas ideias. Sendo assim, você vai começar com ali um conectivo que vai te indicar uma prioridade, uma relevância, né? Já você está começando a falar suas ideias ali. Lembra que a introdução tem a finalidade dela, desenvolvimento tem a finalidade dele. Desenvolvimento não é continuação da introdução, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, olha lá, prioridade. Então, você pode começar o seu primeiro período dizendo em primeiro lugar, ou antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, etc e tal. Feito isso, eu volto lá no meu esqueleto, né? Vou escrever o tópico frasal. Então, em primeiro lugar, faz-se necessário falar sobre a escassez de água no mundo. Ponto. Dei uma ideia global do parágrafo. Feito isso, para justificar essa ideia, olha, já estou fazendo aqui um conectivo, né, do primeiro período com o segundo período. Para justificar essa ideia, aí você vai dizer o que você vai trazer. O que você vai trazer aqui? Você vai trazer uma relevância histórica, geográfica, cultural? É uma música? É um filme que você vai ilustrar? Ok? Feito isso, utilize um outro conectivo que vai te remeter à interpretação. O que esse repertório cultural tem a ver com o seu tema, tá? Isso é interpretação. Nesse caso aqui, você pode usar mais um período, 3 e 4 aqui, você pode colocar aqui embaixo,
período terceiro e período quarto para você escrever a interpretação que esse repertório vai ter. Muito bem, esse é um parágrafo de desenvolvimento. O segundo parágrafo de desenvolvimento, que a gente sugere que o aluno escreva pelo menos 2 parágrafos, né? É interessante escrever o segundo parágrafo. Você volta aqui para prioridade de novo. Ó, então, se você escreveu em primeiro lugar, você pode escrever lá, em segundo lugar, depois disso, né? Depois você pode colocar depois de ilustrada a condição acima. Então, algo nesse sentido. Lembrando que a gente está indo em ordem de prioridade, tá? Muito bem, seu segundo parágrafo de desenvolvimento vem em segundo lugar na prioridade, tá? Desenvolve as mesmas ideias que nós fizemos anteriormente. E agora nós vamos para a conclusão. Para a conclusão, eu volto lá nos meus conectivos e vou colocar aí uma conjunção conclusiva. Deixa eu ver se tem aqui. Conclusão, olha. Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, logo, pois. Não precisa escrever logo, diante do que foi supracitado, isso é um clichê, né? O logo já está dizendo que você está terminando, então não precisa avisar de novo que você está terminando, tá, galera? Então, um simples conectivo já introduz a sua conclusão. Aí você volta, a gente volta aqui para a conclusão. Logo, então, logo, portanto, né, dessa maneira. Você volta no problema que foi falado aqui, na sua introdução, né? Isso se chama desenvolvimento de texto, progressão textual, tá? Muito bem. Qual que é o problema que você lançou aqui? Você vem, coloca um conectivo, coloca o problema de novo, só para você se remeter a ele. Ok. Sendo assim, o que é interessante fazer, né? Logo, para resolver o problema tal, né? É interessante que quem vai fazer, né? Que, sei lá, as famílias se juntem, o governo providencie, as ONGs tenham mais cuidado, que a escola promova. Então, sempre verbos desta natureza. Não utilize verbos no futuro do pretérito. Então, seria interessante que o governo, as escolas poderiam. Então, isso daí não, que isso daí indica certeza de possibilidade, né? Então, utilize verbos aí que denotem certeza, tá? O governo deve, a escola deve, as pessoas devem, ok? Lembrando que todas as vezes, para cada período que você inserir, um conectivo deve ser feito, tá? E por fim, o último período que você for escrever, você vai utilizar aí, tá indicando a finalidade, né, do que é isso aqui. Vamos lá nos conectivos que indicam finalidade. Nós voltamos lá. Causa, explicação, semelhança, tempo. Vamos ver aqui, finalidade. Dúvida, surpresa, esclarecimento. Aqui, propósito, finalidade. Bem, então você mostrou lá que precisa que o governo faça isso com o fim de, a fim de que, com o propósito de. Então, para que o governo tem que fazer isso? Tá vendo? Isso são os conectivos que vão dando aí a progressão textual no seu texto, fazem com que a leitura se torne muito mais fácil, né? Muito mais interessante. Lembrando aqui, então, para você, a gente não pode esquecer dos verbos no futuro do pretérito, que não posso colocar, os verbos precisam denotar uma certa certeza. É importante eu colocar aqui também que eu não posso colocar que a população deve se conscientizar, a escola deve se conscientizar. Isso são propostas muito vagas, propostas muito genéricas, e por este motivo são consideradas imprecisas, tá?
Muito cuidado, galera que vai fazer o Enem aí, né? Precisa de uma proposta de intervenção no Enem, então você precisa dizer quem vai agir, que são os agentes sociais, como que essa ação vai ser feita e, de novo, para quê? Lembrando de colocar os conectivos em cada um dos períodos, 4 períodos, 4 conectivos, tá? Então, a gente tem que frisar, cuidado com propostas muito genéricas, não é isso que os corretores querem ler. Galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Diante de milhares de textos, o texto que vai ganhar um up, que vai ganhar uma visibilidade maior, é aquele texto que vai apresentar o diferente. Então, esquece de escrever o que todo mundo escreve. Você precisa ser original. Esquece de texto base. Texto base é para te dar uma inspiração. Tão somente, você não pode tirar nada do texto base. Tá? Texto base serve tão somente para te inspirar e para te mostrar sobre o que você vai falar. Ele não está ali para você fazer uma referência do que já tem ali, de nenhum dado, nenhuma amostra, nada. Esqueça do texto base, tá? Então, seja original. Os corretores querem ver originalidade numa escrita. E para isso, a gente tem que lançar a mão de vários tipos de argumentos, né? Como eu já disse em vários outros vídeos, e estou batendo em cima dessa mesma tecla, né? Já faz tempo, porque cada vez que eu corrijo um texto, parece que eu não falei nada, né? Parece que está tudo igual. As pessoas se movem muito pouco no quesito de melhorar a argumentação. Então, vamos ler livros, vamos assistir filmes, vamos ouvir letras de música que tenham conteúdo, vamos nos apropriar de conceitos que aprendemos no colégio, na história, geografia, principalmente sociologia, literatura, são fases, são períodos muito marcantes na escola e que com certeza eu vou precisar colocar no texto. Então, muito cuidado, sejam originais, e eu tenho certeza que agindo dessa forma, vocês vão ser aí os melhores, tá bom? Então, encerro aqui esse texto mais uma vez do esqueleto, frisando mais uma vez, e a gente se vê por aí no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!